Machado, sou professor de Sociologia na rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou formado pela UERJ em Ciências Sociais e tive uma participação intensa no movimento estudantil da universidade. Ao mesmo tempo tive um contato muito profundo com o movimento negro, que também era muito forte na universidade. Pesquisei sobre isso, me engajei com algumas lutas sociais de fora da universidade. Tive dedicado a essa construção política durante uma parte do meu tempo como estudante e depois também no envolvimento com outras questões de setores oprimidos, com os quais eu tive mais contato, mais focado principalmente em questões LGBTs e de mulheres, mas também em questões raciais. Aliás, foi um dos temas que sempre me interessou desde o início da minha atuação política. Na verdade, o racismo no Brasil ele não se reafirmou, ele está reaparecendo para quem está observando, mas ele na verdade nunca deixou de existir nem nunca retroagiu. Né? Então ele se fundamenta desde a fundação do Brasil através da escravidão e tal, e isso simplesmente se perpetuou ao longo do tempo, com várias ideologias diferentes, várias formas diferentes, mas a localização social do povo negro no Brasil sempre foi mais ou menos a mesma, sempre foi nas piores condições de trabalho, nas piores condições de vida, de habitação, de saúde, tudo isso. E a ideia do negro como um setor com tendências à criminalidade e com não é confiável, que é agressivo, todos esses estereótipos de raça, eles continuaram existindo, só que eles adotaram no Brasil uma forma que não era tão explícita quanto era em outros países, que aqui o preconceito era mais de marca do que um preconceito um preconceito de grupo, étnico, separado. Não tinha um separatismo tão grande, existia a ideia do embranquecimento, existe a ideologia do embranquecimento, que faz com que as pessoas se entendam como gradações de branco. E aí o negro seja considerado só um pedaço muito pequeno da sociedade e a maior parte das pessoas não se identifica como negro. Só que ainda assim existia no conjunto da sociedade a identificação de marcas, de características físicas que determinavam que as pessoas seriam localizadas naquele grupo social. Portanto, era considerado feio o cabelo crespo, é considerado feio o nariz mais largo, a estrutura óssea, o tom de pele, tudo isso. E essas características são associadas com criminalidade, com dureza, com insegurança para quem está observando, tudo isso. Então, na verdade, a gente tem hoje uma exibição maior do racismo declarado, mas o racismo escondido, ele continuou existindo no Brasil durante todo esse período. Então, o que muda mais é a forma do racismo e não a existência dele propriamente dita. Então, mas se a gente for tentar identificar essa modificação no formato do racismo no Brasil, essa modificação, ela, na verdade, é bem recente, nos últimos 5, 6 anos, e ela vem, na verdade, em resposta ao crescimento de grupos que lutavam contra a opressão, de movimento racial, de movimento de mulheres LGBT, que gerou um incômodo no setor que não estava disposto a botar em questão esses seus preconceitos e acabou reafirmando eles agora de maneira mais explícita, justamente como uma forma de enfrentar e de afrontar esses grupos. Assim. Sem contar com aqueles que sempre tiveram isso e agora estão aparecendo mais porque está tendo mais divulgação desse tipo de acontecimento. Antes isso acontecia e ficava escondido, as pessoas não falavam sobre isso não era divulgado, mas agora isso está tendo mais divulgação, está tendo mais discussão, então acaba que, inevitavelmente, os casos que acontecem são mais visíveis. Mas, de fato, tem um crescimento que é em resposta a essa mobilização desses grupos. Na verdade, no mundo inteiro existe uma estrutura racista de funcionamento que superexplora e semi-escraviza a população africana e que fundamentou a riqueza da maior parte dos países desenvolvidos de hoje na exploração e na escravidão desse povo. Por mais que esse povo esteja localizado hoje, em sua maioria, nos países africanos e da América Latina, os países centrais, a Europa, os Estados Unidos e outros países que se desenvolveram depois, cresceram e formaram o seu capital primitivo, né, aquilo que permitiu a fundação das empresas que depois iriam se tornar centro dessas economias,
tudo isso foi feito através da exploração do povo negro nas colônias, que os produtos produzidos nas colônias iam para esses países, revendiam, conseguiam enriquecer e acumularam riqueza suficiente para depois começar os negócios, quando teve a transição para o capitalismo. Então, o que muda, na verdade, é a forma, aquela questão da forma do racismo aparecer. Nos Estados Unidos e em países europeus e tal, essa forma é mais explícita, é bem localizado, que aquele é o negro, até porque existe pouca miscigenação, existe uma ideia de que eles são um povo desenvolvido e que os negros estão ali como uma certa excrescência social. E aí, por causa disso, existe uma posição mais clara de separação entre brancos e negros, com bairros brancos e bairros negros e tal, sendo muito bem definido, não podendo transitar entre eles, tendo conflito racial explícito na rua, as pessoas brigando fisicamente, esse tipo de coisa, sem contar com os discursos racistas mais conhecidos, neonazistas, muitas vezes e tal. Então, o que a gente pode diferenciar desses países especificamente em relação ao Brasil é só esse negócio da forma, né? Essa forma mais explícita. Na América Latina, a gente tem uma recorrência também dessa forma mais oculta de racismo, apesar de, em alguns países, isso ser menor ou maior. Então, por exemplo, na Argentina, o preconceito mais explícito é maior do que no Brasil. Mas, em Cuba, por exemplo, o preconceito ele é menos explícito, ele é uma forma mais implícita, mais parecido com o que tem no Brasil. Não acho que seja uma coisa clara e explícita na mente da pessoa, de um setor importante dos criminosos, de estar dando uma resposta a preconceito que eles sofreram. A gente pode dizer que isso é um dos motivos que está por trás de uma certa revolta que facilita que algumas dessas pessoas entrem no tráfico ou em outras formas de criminalidade. Mas essa criminalidade, ela inclusive é opressora para os próprios negros moradores dos locais onde eles dominam. Então, na verdade, a gente não tem como dizer que é exatamente uma resposta ao racismo. A gente poderia dizer que é uma consequência do racismo, no sentido de que a gente vê uma predominância do povo negro participando desse tipo de atividade criminosa e tal, mas a gente sabe que isso não tem nenhum fundamento biológico, não tem um fundamento no próprio povo negro, na cultura do povo negro. Tem a ver com a localização social, em que uma parte das pessoas, dos negros no Brasil são pobres, uma parte dos pobres são negros. Então, uma recorrência de criminalidade desse tipo, de traficantes pessoas que roubam, que sequestram, todos esses crimes dessa natureza, eles são mais comuns dentro das classes pobres nos setores mais desfavorecidos. E esses setores mais desfavorecidos têm uma quantidade de negros muito grande. Então é natural que isso se expresse na própria composição desses grupos criminosos. Tendo uma quantidade maior de negros do que teria num grupo de classe média, por exemplo. Mas aí está muito mais expresso pela condição social desse povo do que propriamente por uma tentativa de dar resposta ou alguma coisa do tipo. Até tem alguns grupos de traficantes ou de outros tipos de bandidos que localmente têm algum nível de consciência racial maior. Mas isso também é muito raro e muito dificilmente isso se transforma em algum tipo de ação concreta, no sentido de melhorar a condição do povo negro naquela localidade, ou qualquer coisa do tipo. Então, como eu estava dizendo antes, não acho que exista uma tendência da pessoa reagir à opressão com atos criminosos, mas de maneira consciente. Existe uma maneira inconsciente, a pessoa fica tensa, fica entristecida pelo que ela sofre cotidianamente, e isso se reflete numa maior propensão a aderir a grupos criminosos desse tipo. Mas aí é um negócio mais subjetivo, mais da formação psíquica do que propriamente de uma questão ideológica, uma questão de formação teórica, assim, alguma coisa do tipo. A gente tem algumas políticas que avançaram no sentido da diminuição da população carcerária em vários países do mundo. Então, por exemplo, a gente tem em alguns países europeus, assim, na Holanda, na Suécia, na Suíça, na Finlândia, a gente tem uma coisa que parece contraditória, porque tem um abrandamento das leis, no sentido de que a punitividade é menor, mas você tem uma resposta a essa política que é muito melhor do que a gente tem no Brasil, por exemplo. Então é menos punitividade, menos botar as pessoas na cadeia e coisa do tipo,
e mais tomar políticas apropriadas para consertar aquilo que levou a pessoa a cometer aquele crime. Então, políticas de reeducação, de trabalhos sociais tratamento psicológico, ajuda social, esse tipo de coisa, que acabam se expressando numa diminuição geral da criminalidade no país e, portanto, por mais que os setores mais oprimidos, os negros principalmente, agora no caso da Europa também os árabes, por mais que esses grupos sejam os que estão em piores condições mesmo dentro desse modelo, esse modelo afeta menos eles em termos de punitivos, porque afinal de contas, por mais que eles estejam entrando na criminalidade em quantidade maior do que outros grupos, por serem uma quantidade maior dentro daqueles setores mais desfavorecidos, essa configuração geral das leis facilita para que essas pessoas tenham uma readaptação social muito mais do que uma punitividade e, portanto, diminui o conjunto da criminalidade e ainda favorece de alguma forma a localização dessas pessoas. Mas é importante também a gente identificar que isso não vem só com mudança nas leis, vem com uma mudança da condição social. Porque nesses países, obviamente, tem toda uma política de bem-estar social que garante direitos básicos e condições de vida mínimas para uma quantidade muito grande da população, muitos direitos trabalhistas, muitos direitos previdenciários. Então é mais difícil de uma pessoa estar numa condição tão à margem que obrigue ela a participar de atividades criminosas como a gente conhece no Brasil. Na verdade, a gente vê que o desaparecimento do Estado na atuação dentro de locais ou grupos sociais e tal, é que na verdade permitiu durante maior tempo a formação de grupos criminosos dentro desses grupos, dentro desses setores sociais. No Brasil, então, por exemplo, a gente tem uma criminalidade muito grande se desenvolvendo durante todo o período, desde do Império até mais recentemente. O Estado só foi chegar em alguns locais muito recentemente, nessa década ainda, e a gente tem por causa do acesso do Estado a esses locais, a gente tem, por um lado, um aumento dos índices formais de certos crimes, porque a gente está relatando mais, tendo mais registro, mas ao mesmo tempo o Estado está chegando em mais locais e, portanto, está conseguindo controlar melhor. Mas isso não é o suficiente, porque o Estado entra como uma forma punitiva. O desenvolvimento econômico brasileiro é que tem sido mais importante para poder combater a formação de grupos criminosos e diminuir a propensão à existência deles. Isso de forma geral no Brasil. E a gente vê isso também recorrente em outros países do mundo. Assim. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um dos países desenvolvidos com maior índice de criminalidade, a ajuda social é muito pequena, as condições de apoio social pelo Estado são muito pequenas. Então, existem poucos direitos trabalhistas, praticamente nenhum direito previdenciário, a saúde privada. Então existe uma condição de ter que se virar, de não ter oportunidades disponíveis e não ter acesso a recursos muito maior. Por mais que o consumo seja muito grande, a condição de vida das pessoas nem sempre é muito fácil e por isso existe uma propensão maior à criminalidade nos Estados Unidos, por exemplo, do que no Canadá, onde o Estado atua muito mais fortemente no sentido de garantir benefícios e condições mínimas para uma parte da população. Isso se reproduz também na Europa, por exemplo. Isso daí a gente vê os índices da Europa e vê os índices da Austrália, por exemplo, que tem muito menos apoio. Também a gente tem mais criminalidade na Austrália do que em vários países da Europa. Mas assim, só que o problema da desigualdade social, ele é um problema muito mais profundo do que simplesmente ser um problema que se possa resolver com uma política pública. Porque a sociedade capitalista ela é uma sociedade naturalmente desigual e ela tem uma tendência à concentração de renda que a gente pode observar ao longo de toda a história do capitalismo até hoje. Existem alguns períodos de inflexão nessa acumulação, nessa concentração de capital e de renda, mas a gente sabe hoje que uma parte da população, 90% da população tem acesso a 10% da renda produzida no mundo e 10% da população mundial tem acesso a 90%. Então, a gente sabe que tem metade da população está abaixo do que é considerado a linha de pobreza e tal. A gente tem uma população enorme no mundo passando fome. E, então, existe um problema endêmico no capitalismo que a gente não consegue superar por causa da própria estrutura de propriedade privada, que pressupõe competição, pressupõe desigualdade, pressupõe que alguns vão quebrar e alguns vão crescer. Então, isso não se baseia no critério de quem está disposto a trabalhar, quem está disposto a ter condições sociais melhores e quem não está disposto. Porque
Porque se existe competição, existe uma limitação de vagas. Então, mesmo que todo mundo se esforce, não vai ser todo mundo que vai conseguir, por mais esforço que faça. Então, a gente precisa, na verdade, de uma reestruturação do conjunto da sociedade, de reestruturação das relações de trabalho, das relações econômicas, para poder garantir uma melhor condição de vida para o conjunto da população, uma condição de vida básica, que possa permitir que essas pessoas não tenham que buscar a criminalidade. Afinal de contas, a gente está falando de grupos oprimidos, né, que, em geral, não têm acesso ao controle do Estado e a grandes empresas que podem fazer crimes de colarinho branco, corrupção e coisa do tipo. A gente está falando do pessoal mais pobre mesmo, mais retirado de benefícios e de direitos, que acaba sendo empurrado para essa circunstância. Então, precisa de... Dentro do capitalismo, a gente pode mudar a estrutura das leis, a aplicação delas, a gente pode combater a desigualdade dando mais direitos, mas isso tudo vai ser limitado ainda bastante e não vai ser o suficiente para a gente conseguir superar isso. A gente precisa de uma sociedade em que as decisões coletivas possam determinar como é que vai ser a organização da produção, como é que vai ser a organização da sociedade e, portanto, os direitos possam ser garantidos para todos de maneira igualitária.